Olá, bom dia! Estou aqui hoje, em vez de fazer uma aula para vocês às 10 horas, como eu sempre faço, sempre posto lá para vocês, eu fiz uma pergunta lá no grupo e aqui na página Arte Decorada Criatividade, se alguém gostaria. Então vamos esperar o pessoal chegar e perceber que nós estamos ao vivo, afinal de contas, esta live é uma live surpresa, ninguém tá sabendo dela, ninguém sabe que ela existe. Então vamos ver quem é que aparece. Espero que vocês gostem da nossa live, do que nós vamos falar hoje, afinal de contas, nesta crise de pandemia, né? Nessa pandemia toda que estamos vivendo, queremos muito. Então, quando eu estiver olhando para baixo, é porque eu tô vendo se tem alguém ou se teve algum comentário que é para aparecer pra gente. Vamos lá. Tem alguém aí? Bom, esse horário é horário de almoço, não sei nem se alguém vai ver, mas vamos dar prosseguimento, porque essa live vai estar disponível, então todo mundo vai poder assistir. Eu fiz uma pergunta lá no grupo e na página, como eu disse pra vocês. Não, primeiro deixa eu me apresentar. Quem não me conhece, lógico, se você tá vendo pelo YouTube, talvez você caiu de paraquedas e não me conhece. Eu sou Carla Gaulante, do Ateliê Arte Decorada Criatividade. E estou hoje aqui, por quê? Porque eu sou professora de costura criativa. Eu ensino costura criativa. Eu não ensino a fazer roupa, eu não ensino a fazer roupão, eu ensino a fazer costura criativa. Então, dar asas à imaginação, como eu costumo dizer. E as minhas alunas até brincam, porque elas perguntam, professora, como que faz isso? Não sei o que. Eu digo, é bem tranquilo. Elas falam, é bem tranquilo pra quem sabe. Não, é bem tranquilo. A costura criativa te faz dar asas à imaginação, te dá alegria ao costurar, você percebe que o tempo passa e você nem vê. Sou professora criativa há muitos anos, mas agora que eu tô entrando nesse mundo online digital, então eu espero que as pessoas aí gostem. Qual que é a questão toda desta nossa live? O que nós vamos falar dessa live? Bom dia, quem é você que chegou aí? Que eu só consigo ver que você está aí, se apresente. Diga pra nós, bom dia, quem é você e da onde você está falando? Para que a gente possa te conhecer. Ih, saiu. Tem problema não, vamos continuar. Então, qual que é a maior objeção da costura? Todo mundo diz, ai, costura criativa não dá, costura no artesanato não dá, não, eu não consigo viver disso. Gente, pelo amor de Deus, eu vivo de costura criativa, vivi muitos anos antes de ensinar. Vocês conseguem, são capazes. O que a gente precisa é entender isso como, mesmo que eu tenha um outro serviço, é um trabalho. Não tem muita gente que tem 2 empregos, como diz a Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Chris? Então, meu marido tem 2 empregos, você vai poder dizer, eu tenho 2 empregos. Eu sou isso e sou artesã. Trabalho com costura criativa. Então, antes de você querer que as pessoas valorizem o seu trabalho, você tem que valorizar. Você tem que dizer, eu sou professora de costura criativa. Bom dia, é a Camille de Colombo. Bom dia, eu também sou de Colombo, Camille. Bom dia, seja muito bem-vinda. Qualquer coisa, deixa a pergunta aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos continuar. Então esse é o maior intuito. Semana passada eu fiz uma videoaula postando pra vocês como que fazia as famosas máscaras, né? Que agora tá todo mundo vendendo, todo mundo aproveitando, afinal de contas, mesmo em época de pandemia, muita gente perdeu o seu... Porque realmente não tem condições do mercado hoje suprir toda essa demanda. Mas existe, esse é o bom da costura criativa. Porque a costura criativa te dá um leque enorme de atividades que você pode estar fazendo, que você pode estar nesse leque, digamos assim, você pode estar incluindo, embutindo, e eu digo que o mais difícil é costurar, é aprender a costurar, é o primeiro passo. Depois que você aprende que é uma coisa bem tranquila, você vai dizer, meu Deus, é igual dirigir. Todo mundo acha um bicho de 7 cabeças.
Depois que você aprende a dirigir, aquilo se torna tão automático que você já nem mais pensa no que você está fazendo. É automático, tá bom? Então, quais são os itens que nós vamos abordar hoje nessa nossa live? Eu vou falar aqui sobre artesanato não dá dinheiro. Dá dinheiro. O que a gente precisa é calcular para saber o que vale a pena ser produzido e o que não vale a ser produzido. Isso eu digo para os meus alunos. Às vezes a peça é linda e maravilhosa. Depende muito do grupo de pessoas que você atende. Se você morar na zona rural, entendeu? Que tem poucas pessoas e talvez a demanda financeira é menor do que se você morar, vamos dizer, aqui em Curitiba, num batel, que atende um público diferente. Então é isso que vai determinar qual é o nicho, quais são as peças que você pode produzir. Não adianta você querer fazer uma colcha de R$1.000 para vender vamos dizer assim, numa comunidade. Você nunca vai conseguir vender. Então isso é uma coisa muito importante. É você focar em qual é o público que você está atendendo. Quem é que está atendendo? Quem é que você quer atender? Tá? Diversidade. Gente, nós dentro da costura criativa, como eu falei para vocês, nós podemos dar asas à nossa imaginação. Então, a gente é tudo doido. De um pedacinho de tecido, você pode fazer coisas incríveis. Então, é isso que basta. Pelo amor de Deus, gente, não joguem tecido fora. Eu costumo dizer que, por exemplo, calça jeans é um item de ouro. Ai, mas por quê? Muitas vezes no bazar ela custa R$1. E dela você faz uma bolsa, você faz tapete, você faz necessaire, você faz uma série de coisas com ela e você pagou R$1. Então é isso que a gente precisa entender. No que a gente vai trabalhar, o que a gente vai englobar ao nosso mercado. Tá bom? Costura criativa é paixão. Você vai se apaixonar por aquilo que você está fazendo. Muita gente já sabe dessa história, mas eu vou contar para vocês. Quando eu fui comprar minha primeira máquina de costura, eu sou motorista de transporte escolar. E passo muito tempo, às vezes, nesses intervalos livres e resolvi pensar o que eu iria ocupar esse tempo. Foi uma história até engraçada, porque eu sou eletricista, eu faço elétrica, hidráulica, eu mexo com um pouquinho de cada coisa, sou enxerida mesmo, como eu costumo dizer. Eu não sei nada, eu sou enxerida mesmo. E daí, eu falei pro meu marido, eu quero comprar uma máquina de costura. E ele disse que essa mão de pedreiro vai quebrar até a agulha. Gente, todo mundo é capaz. Basta você querer. E não adianta você achar que, ai, nossa, eu não serei capaz de ser profissional, eu não serei capaz de fazer uma peça bonita. Parem com isso. Não existe eu não serei capaz. Existe uma diferença entre não saber fazer e não querer fazer. Quando você não sabe fazer, tá? Você aprende. Quando você não quer fazer, não adianta ninguém querer te ensinar que não vai conseguir. Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Acho que é a mãe da Heloísa. É minha mãe, é mãe da aluna minha. Se eu não estou enganada. Bom dia. Então, essa é a diferença que eu costumo dizer. Se você não quer aprender, se você não quer fazer. Essa é uma grande diferença. Então, isso é o que a gente precisa focar. Levar a costura criativa como um trabalho. Foi como eu falei, pode dizer, eu tenho 2 empregos, sem problema nenhum, tá? A gente não costuma dizer que mulher é multiuso, então a gente cuida de filho, marido, casa, emprego, é boa mãe, boa esposa, tem que ser bom em tudo. Então, vamos entrar nesse mundo, vamos aproveitar. Afinal de contas, nós somos mulheres. E ser mulher é uma dádiva divina. Não é para qualquer um. Tem muito homem que não é capaz de ser mulher. Mesmo que ele quisesse, não seria capaz. Porque eu digo que homem quebrou uma unha, pronto. Desculpe os homens que estão no grupo. Mas tem homem que é assim, vamos combinar. Hein? Você que é casada aí sabe muito bem. Mulher pegou uma gripe e tá lá, trabalhando, se virando, cuidando de tudo. Homem pegou uma gripe e não levanta da cama. Tem muito homem que é assim.
Então é isso que a gente precisa entender que a gente tem capacidade, que a gente tem poder para isso, tá bom? E daí veio uma pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta? Prof, como que eu crio os meus próprios moldes? Gente, é muito tranquilo. Se você quiser fazer o molde por exemplo, peguei no Google, não tenho impressora. Como que eu vou fazer ele? Primeiro, geralmente o molde ele tem um quadradinho de relevância para quando você imprimir, verificar se o tamanho da impressão está do tamanho certo. A maioria dos moldes de apostila e coisa, ele vem com isso. O que você pode fazer? Vai lá naquele quadradinho, na tela do teu computador, e aumenta o zoom até ele ficar do tamanho exato que eles informam lá. 3 centímetros, 2 centímetros. Tá do tamanho exato? Põe a folha de sulfite branca na frente da tela do computador que você consegue tirar todo o molde. Ah, mas o molde eu consegui com fulano e não tenho como tirar, e não sei o que, não tenho como tirar. Gente, todo mundo tem uma janela de casa. Pega essa folha, coloca no vidro da janela, põe a folha que você quer na frente, que o reflexo da janela vai te dar a visão total. Você vai conseguir enxergar. Eu usava, hoje não uso mais, porque, né, eu tenho a bordadeira, então eu faço muito menos aplicação do que eu já fiz um dia, mas você vai conseguir enxergar. Então, se você colocar ele na frente da tela do computador e escurecer o ambiente e colocar a folha, você vai conseguir tirar o molde. Se você colocar na frente da janela, você também vai conseguir tirar o molde, porque o reflexo vai te dar visibilidade. Isso serve muito para quando a gente vai fazer a aplicação. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei como que eu poderia fazer o meu molde, por exemplo, de uma nécessaire. Primeira coisa que vocês têm que imaginar, que eu costumo dizer, fui dar uma aula e as meninas queriam aprender bolsa. Então, tudo bem. Então, vamos aprender a fazer bolsas. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Imaginar qual é o tipo de bolsa que você quer. Ah, eu quero uma bolsa com uma prega aqui, eu quero uma bolsa quadrada embaixo, eu quero uma bolsa de triângulo, eu quero uma bolsa de quadrado. Primeira coisa, pega uma folha, nem que você faça retângulos, e nesses retângulos você faça mais ou menos o desenho que você quer. São as partes da sua bolsa. Daí você começa, tá? Então, por exemplo, eu quero uma bolsa de 30 por 30. Então, vai lá. Faz um quadrado. Não precisa ter exatamente 30 por 30 não, gente. Faz um quadrado, tá? Por exemplo, eu tenho a minha bolsinha, que é uma bolsinha assim que eu carrego, né? Porque, como diz meu marido, era muito feio uma artesã que costura, que faz, não ter uma bolsa de artesanato, né? Então, eu fiz uma bolsa pra mim, toda em jeans. Deixa eu até pegar ela pra vocês. Ó, essa é a minha bolsa, tá? Então, aqui eu tenho retângulos, toda em jeans. Viu qual é a importância da calça jeans, ó? Aqui eu também tenho triângulos em diagonal, quadrados em diagonal, tá? Então, fui eu quem fiz essa bolsa. E daí, me perguntaram assim, tá, e como que eu criei essa bolsa? Primeiro, vocês têm que definir o que vocês querem. Ah, eu quero isso, então vamos lá. Eu aconselho a você, se você nunca fez, tem o TNT. O que é o TNT? Se você for numa papelaria e perguntar assim, eu quero um TNT, eles vão te dar. É um tecido bem em conta, ele custa aqui R$1,40, R$1,50 o metro. Ele tem 1,40 de largura. Vocês vão poder fazer, aproveita e faz sacola de mercado, para vocês poderem carregar, para quem nunca fez, tá? Ele vai te dar uma ideia e vai poder te dar um molde de qual é o tamanho que vai ficar isso. E vai ser muito mais em conta do que um tecido, do que você gastar material, né? Então, primeira coisa como que eu crio os meus moldes? Assim, primeiro eu imagino, coloco ali no papel e daí vou praticar. Beleza, ficou do jeito que eu queria? Daí eu vou fazer no tecido que eu quero.
Ai, mas eu sou muito ansiosa, eu vou fazendo. Beleza, se você acha que dá, se você acha que é isso aí. Segunda forma de tirar molde. Fiz o meu molde, vamos dizer lá, de um coelho, né? Agora que é Páscoa. Fiz o meu molde de um coelho. Ok, beleza. Deu certo no papel. Você pode fazer ele, passar ele para uma caixinha de leite. Mas primeiro, gente, teste. Porque o que acontece? Muitos moldes que vocês tiram na internet, que a gente tira na internet, ele não tá do tamanho exato que a pessoa fez, porque não é defeito dela, é na hora da transformação, na hora de escanear, na hora de pôr no programa, ele às vezes pode dar uma variação. Então, testei, deu certo, beleza. Daí eu vou passar pro papelão, pode ser na caixinha de leite, pode ser na caixinha de sapato, pode ser naquela caixa grande que vem do leite, sabe? Que vem 12. Ali, aquele papelão é muito bom pra gente usar pra isso, porque ele é fininho, mas é estruturado. E vocês podem também pedir pros parentes, pros famílias, pra todo mundo que tá guardado, aquela chapa de raio-x. Aquele material se chama acetato e ele é excelente para tirar molde. Prof, então você tira todos os seus moldes nesse acetato ou nesse... Não, já vou ser bem sincera com você que não. O que que eu tenho? Eu tenho uma pasta em que eu vou colocando... Uma não, né? Várias. Quem me conhece sabe que eu tenho várias. Tanto é que eu tenho muito molde, né? E ocupa muito espaço. Porém, eu peguei aquelas pastas de arquivo antigas. Deixa eu pegar para vocês verem. Ó, essas pastas de arquivo, ó. E daí o que que eu fiz? Eu coloquei, ó, coloquei naqueles saquinhos, ó. Esse aqui tá já no acetato, esse tá no acetato. E daí vou colocando, depois que eu fiz e vi que tá certinho do jeito que tem que ser, eu transfiro ele para acetato junto com as instruções, tá, gente? Só não coloco só o acetato, porque senão vai passar 1, 2 anos, daqui a pouco eu já não me lembro mais como é que eu fiz ou o que que eu fiz. Porque é muito molde. É muita coisa que a gente costura em muitos anos, tá? Então, é uma forma de vocês estarem guardando. E como eu costuro várias coisas, como por exemplo, enxoval para bebê, enxoval para casa, bolsa, tapete, avental. Então, o que que eu faço? Eu fiz uma pasta de cozinha, uma pasta para facilitar na hora de procurar. Apesar de que às vezes a gente procura e nunca acha, né? Quem é artesã, sem contar os arquivos digitais, que esse a gente nem conta, porque esses são inúmeros mesmo, né? Então, a Renata Fernandes, que me perguntou como que eu crio os meus moldes. Deixa eu pegar meu café. Quem me conhece sabe que eu adoro um café. Pense numa pessoa que adora café. Eu adoro café. E outra coisa, gente, tá costurando, a máquina não quer funcionar, não tá embolando, não tá costurando, assim, tá? Para, respira, vai dar uma voltinha, vai tomar um café, deixa ela lá descansandinho, e daí depois vocês voltam, faz um carinho nela e diz, minha maquinazinha, não, são loucas, tá? A gente conversa com a máquina mesmo. Trata como se fosse filho, tem o maior apego, o maior ciúme, o maior cuidado, porque afinal de contas, ela ali é o nosso ganha-pão. Então, a Renata Fernandes, que me perguntou como que eu crio os meus moldes, eu crio eles assim. Primeiro eu penso como que eu vou fazer, depois eu vou pro papel, coloco as medidas que eu quero tentar. Naquela medida não deu certo, eu risco elas de novo, vou lá, faço de novo. Deixa eu colocar essa pasta aqui antes que caia. Vou lá, faço ela de novo, até ficar exatamente como eu quero que elas fiquem. Então, a pergunta da Renata Fernandes foi justamente essa. Como que eu consigo confeccionar os meus moldes? Então, eu consigo confeccionar os meus moldes dentro da costura criativa desta forma. Vou testar? Testo no TNT, porque é um tecido bem mais barato e vocês não vão ter, fora que a gente pode usar retalhos deles e inúmeras coisas, tá?
Então, já falei do material, que o material que eu utilizo para fazer molde é o acetato, papelão, caixinha de leite. A vantagem do acetato para esses outros materiais é que, com o passar do tempo, o papelão, conforme você risca, ele vai comendo as bordas. E o acetato não, desculpa, gente. E o acetato não. O acetato, do jeito que você fez, ele vai ficar e você vai poder aproveitar, tá? Então, esses são os pontos que nós iríamos falar na nossa live. Semana que vem, aí eu vou fazer uma aula gravada. O que eu tô fazendo? Tô preparando os artigos de cozinha para casa, né? Artigos de cozinha para casa. Artigos de presente pro Dia das Mães. Então, só um pouquinho, gente. Aí. Tô preparando os artigos de cozinha pro dia da... Tô encucada com artigos de cozinha. Não é artigo de cozinha, gente. É artigos de presente para o Dia das Mães. Por quê? Apesar da pandemia, de toda essa coisa, a vida da gente não para. Uma coisa que eu queria falar muito pra vocês, que eu tenho uma aluna, Juliana, que eu até antes da pandemia estava dando aula pra ela. E quando a gente começou o sistema de aula, essa era a maior dúvida que ela tinha. Afinal de contas, ela também trabalha fora, mas o sonho dela é trabalhar só com artesanato. Eu falei pra ela, calma, vai uma coisa de cada vez que a gente consegue. E ela ficava assim, mas quando eu já chego cansada, trabalhei o dia todo e não sei como agregar isso à minha rotina. Eu falei pra ela, primeiro de tudo é organização. Então, organize-se. Se precisar anotar, anote. Se precisar de um caderninho, pegue um caderninho, anote suas atividades, suas encomendas, gente. Pelo amor de Deus, não deixem de anotar encomendas. Por quê? Porque às vezes a gente tá na correria, acontece uma coisa, acontece outra, e você acaba esquecendo, de repente o cliente chega para buscar, e você diz, putz, não fiz. Não façam isso. Cliente é cliente. Outra coisa, não me digam, olha, eu não sei fazer essa peça. Diga para ela, você tem ideia do que você quer? Se ela não tiver nenhum modelo, pesquise, busque, veja quais são os modelos que ela gosta. Pelo amor de Deus, ainda mais em período de pandemia, né? Não vamos perder nossos clientes. Segundo, existem coisas que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Quando você volta do trabalho dentro do ônibus, você não volta lá olhando Facebook, coisa nada? Então, você pode cortar um molde, você pode cortar, por exemplo, para fazer uma aplicação em feltro, você pode cortar uma peça de feltro. Tudo isso é organização, basta você se organizar. Quando você chegar em casa, faz por produção. Por exemplo, comprei pano de prato. Já ensinei para vocês a fazer o barradinho do pano de prato. Tem que abrir as laterais, não tem? Então, eu tenho que abrir as laterais. Já vou ali, já vou abrindo, já vou adiantando o meu serviço, vou ocupando o meu tempo. Então, quem quer viver do artesanato e tem um trabalho paralelo, precisa, primeiro de tudo, ocupar o tempo. Para que tem que ocupar o tempo? Porque esse tempo é o que vai fazer a diferença lá. Porque quando eu for sentar, 90% do trabalho que a gente faz é fora da máquina. 10% é dentro da máquina. Tá? Então você vai me dizer assim, mas eu não tenho tempo, não tenho como carregar a minha máquina. Não, você não precisa carregar a sua máquina. Tá? Ela automaticamente vai ficar só para quando você chegar em casa e for costurar. O resto vai estar pronto. Vai estar alinhavado, vai estar alfinetado, vai estar cortado, vai estar prontinho, é só sentar e costurar. A sua produtividade vai ser muito maior. Então, é uma questão só de organização. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre organização, vai lá no grupo fechado do Facebook, coloca lá, eu vou disponibilizar esse vídeo lá no YouTube também, para vocês poderem assistir, quem tiver lá, vou tentar colocar, ver se eu consigo colocar essa live lá. Compartilhem essa live para que outras pessoas possam, se você não está assistindo agora, não tem problema, para que outras pessoas que querem entrar nesse mundo da costura criativa, aproveitem. É apaixonante e vocês vão conseguir fazer peças maravilhosas. Não existe quem diga eu não consigo, tá bom? Então, como eu estava falando, as minhas próximas aulas serão sobre itens para o Dia das Mães. Então, é necessário
que eu vou ensinar vocês a fazer uma nécessaire com dobrado em cima e embaixo. Não tá aqui nenhuma das que eu fiz. Em cima e embaixo. Vou ensinar a fazer aquele suporte para carregar manex. Dos dois modelos, são dois modelos daquele suporte. E umas outras peças que eu tô separando para vocês. Aquele suporte que coloca o celular para carregar também tá nessa sessão de aulas. Então eu espero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês compartilhem toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com exceção quando eu inventar como hoje, que eu inventei de fazer essa live para vocês, né? Vocês vão conseguir fazer essas peças de forma bem tranquila. Então, espero vocês na próxima aula. Quem gostou, não esquece de deixar um joinha aí. Quem acha que existem pessoas que podem entrar e que querem entrar nesse mundo da costura criativa, aproveita, compartilha com eles, mostra para eles que existe essa possibilidade mesmo trabalhando fora. Quem trabalha fora também consegue. Agora, nesse período de pandemia, dá para assistir um monte. Eu vou tentar conseguir ver se eu coloco 2 aulas por semana, mas eu não sei se vou conseguir, mas vou fazer o esforço de colocar 2 aulas por semana nesse período, para que vocês possam estar assistindo essas aulas e produzindo essas peças, apesar de que compra de material tá difícil, mas façam com o material que vocês têm em casa, gente. Muita gente tem muito material que nem sabe o que tem. Então, comece organizando a sua casa, organizando o seu material, sabendo o que você tem, porque em cima do que você sabe que você tem, você sabe que você pode criar. E material parado é perda de dinheiro, gente. Então, vamos produzir, vamos gastar esse material, vamos fazer com que a coisa dê lucro, tá? Ah, mas eu não sei vender. Existe um marketplace no Facebook que está aí para isso, para ajudar você que não gosta de vender. Tira umas fotos legais do seu produto com um fundo branco, tá? Se ele for branco, põe um fundo escuro, mas se ele for colorido, põe no fundo branco para que vocês possam tirar iluminação, uma boa iluminação. Pode tirar do lado de fora para ficar uma foto bem bonita. Você não precisa ter tecnologia de ponta, um celular basta. Tira a foto de cima para baixo para poder pegar bem o produto, para ficar uma foto bem legal, tá bom? Então, vamos encerrando essa live por hoje. Beijos para vocês que não estão assistindo agora, mas que vão assistir depois. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu joinha. Quem acha, compartilha, tá? Para que a gente possa estar produzindo muito mais conteúdo. E se você quer uma aula que você ainda não viu lá no nosso grupo ou que você gostaria muito de aprender, deixa nos comentários do grupo, solicita a sua entrada lá, eu terei o maior prazer em receber você lá. Vou tirar todas as suas dúvidas lá no grupo. Gente, o grupo é exclusivo para aulas de costura criativa dadas por mim. Então, eu sei que tem muitos professores, muitas coisas que vocês acham legal, mas aquele grupo é justamente para quê? Pra gente focar. Porque assim, o YouTube tem aulas, inclusive aulas que eu já gravei. E nessas aulas, todo mundo vai poder também aprender, assim como eu tenho lá no YouTube. Só que não é uma coisa de forma organizada, uma coisa que tem todos os conteúdos, que vocês vão poder pegar os moldes. E lá no grupo é para isso. Então, se eu colocar um monte de videoaulas de outros professores, de outras professoras, o que vai acontecer? Às vezes você vai dizer para mim, tá, mas você deixou eu colocar essa videoaula lá, mas não deu molde. Então, tudo que eu coloco lá tem o molde. Se você não localizar, me pergunta que eu vou poder estar te auxiliando, tá bom? Foi muito bom fazer essa live para vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Compartilhe, curtam e beijos. E até o próximo vídeo.